Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória do nosso Senhor, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque Ele vive, nós estamos aqui, né? Porque Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Oh, bom dia, Luziane. Oh, glória a Deus, Luziane Macedo já está conosco aqui. Deus é bom. Mesmo as lutas grandes, se nós olharmos para as situações do mundo, do nosso país, do nosso estado, muitas vezes nós até nos assustamos, não é, Raniele? Bom dia para você também. Estamos aqui em mais um dia que nos preparou o Senhor. E para que nós... Oh, bom dia também, Maria Lindete também está conosco. Aqui já temos um batalhão aqui na retaguarda esperando, porque Deus é bom. Esperando para ouvir a palavra de Deus, se alimentar. Esperando para ser exortada pela palavra. Esperando para ser alimentada pela palavra. Esperando para se alegrar pela palavra. Porque tudo que nós venhamos fazer seja para a glória de Deus. E até o entendimento, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos dá, né? Quantas vezes nós passamos por lutas, como nós estamos passando agora. Um tempo de aflição, né? A gente vê nas escolas, nas ruas, nos grupos da família. A gente vê os recados de alerta. Oh, Jesus, queria agradecer, sim, Deus. Sim, glória a Deus. Oh, é verdade, Luziano, queria agradecer a Deus pelo livramento, né, da sua irmã Neurian. Sim, foi um livramento grande que o Senhor deu, verdade. Deus é bom, falei com ela já esses dias, falei ontem também. Foi um livramento grande que o Senhor deu. Ela disse que cada hora que vai dormir... Parece que está lembrando, né? Foi um livramento grande que o Senhor deu. A minha cunhada também, ela é minha cunhada, irmã de Luziane Macedo, irmã de Rita Inácio, que entra aqui também. Deus deu um livramento a ela muito grande neste sábado, gente. O carro dela foi arrastado na estrada por um caminhão, mas para honra e glória do Senhor. Bom dia, irmã Helena Nascimento, ela tá bem, né? Ninguém teve sequela nenhuma. Os danos foram só materiais. E Deus colocou a sua mão, né? E glória a Deus que está tudo bem. Então, minhas irmãs, como eu estava falando, estamos vivendo um tempo muito difícil, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos olhar para a situação. E aí nós vamos ver que antigamente também existia essas situações, né? Que nós passamos hoje. Ela existia. Eu vendo aqui, eu quero pedir a você que, se você tiver uma Bíblia, abra ela aí no livro de Juízes, capítulo 19. Eu ontem lendo a palavra e me veio à mente uma pregação de muito tempo que o pastor tinha feito na nossa igreja. Faz tempo, já há muito tempo. E me veio à mente essa pregação, porque desde o dia que ele fez, que eu fiquei assustada com essa pregação. Eu disse, meu Senhor, nesse tempo já existia tais coisas tão terríveis, né? E aqui, essa palavra vai dizer que era no fim já dos juízes, né? Aqui está já encerrando o livro de Juízes. Só é o 19, o 20 e o 21 e encerra. E aí começa o tempo dos reis, onde vem Saul, né, o primeiro rei, depois vem Davi. Então, aqui nós vamos ver aqui a história de um levita, assim, o levita e a sua concubina. Meus irmãos, que história triste, assustadora. Muitas vezes nós nos assustamos
com as coisas que nós passamos hoje, né? Com a violência de hoje. Mas isso já existia desde o Antigo Testamento. Mas é uma história que ela chega assim até nos deixar assim com mal-estar. E eu vou só fazer eu vou fazer a leitura só de 2 versículos, porque como é uma leitura muito longa, chame as pessoas para participar do seu vídeo. Irmã Lindete, minha irmã querida, eu não sei, minha irmã, como chamar, eu não sei. Eu só vejo as irmãs, convida as irmãs para participar do seu vídeo. Eu não sei como chamar. Eu dependo totalmente do Senhor Jesus. A única coisa que eu aprendi foi entrar ao vivo pelo Facebook. E eu agradeço a Deus, sabe por quê, minha irmã? Porque às vezes quando eu olho tem 40 pessoas ao vivo aqui com a gente, tem 20, tem 30. E se dessas 40 pessoas, algumas a palavra entrar de verdade no coração, e essa pessoa continuar nos caminhos do Senhor e se alimentar, eu já fico feliz. E como eu deixo eu boto esse vídeo, eu deixo ele público para todos do Facebook ver, eu fico dependendo do Espírito Santo, que ele coloque. Eu dependo também de vocês, que divulguem esse vídeo, vocês que entrem lá no Testemunhando com Solange Rose no YouTube, e que vocês compartilhem o vídeo para que esse canal cresça. Meus irmãos, é aquele trabalhinho de formiga. Esse vídeo, glória a Deus, é uma bênção. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas, né? Aquele trabalhinho de formiga, mas nós vamos chegar lá, né? Deus sabe todas as coisas, mas eu ainda vou aprender, minha irmã. É porque até aqui eu não encontrei ninguém que me ensinasse, mas eu sei que no tempo do Senhor, quando eu for gravar uma live, Deus vai colocar uma pessoa aqui, irmã Lindete, para dizer assim: irmã Solange, é assim que você vai convidar as pessoas para participar de sua live. Eu já recebi convite de outras pessoas, mas eu não sei chamar, tá bom? Mas vamos colocar na mão do Senhor, e eu vou pedir a você, se você tiver uma Bíblia, abra no livro de Juízes, capítulo 19, e vamos ler essa palavra. Essa palavra muito mexeu comigo. Eu não sei se é porque assim, eu tenho muito medo da violência, isso mexe muito comigo, e principalmente quando é com a violência feminina, sabe? Quando a violência, a gente sabe que é da natureza do homem, né? Do homem, mulher e homem, né? Mas o lado mais frágil é a mulher. E aqui a violência já vem desde a antiguidade contra as mulheres. E essa palavra mexeu muito comigo. Então nós vamos ler 2 versículos e vamos dar uma passeada nesses 3 capítulos. Amém? Vamos lá. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo. No livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1 e 2 só. Para não se tornar longo, porque nós iremos falar um pouco e orar, né? Para que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra. Aqui a palavra diz assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, havia um homem levita que, peregrinando nas longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela aborreceu-se dele e o deixou. Tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Ela esteve os dias de uns 4 meses. Só até aqui. Vamos orar, irmã Carminha. Bom dia para você também que está entrando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, Senhor, sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, ela é maravilhosa, Deus. Sabemos que a Tua palavra, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos fortalece. Senhor, sabemos que a Tua palavra, ela nos dá direção. Senhor, sabemos que a Tua palavra, ela nos fortifica. Meu Deus, por isso que nessa manhã nós te pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo
entre, faça morada em nós. Senhor, que essa palavra ela venha guiada por Ti, Senhor, para o nosso coração, para a nossa mente. Senhor, traz esclarecimento da Tua palavra. Que o Senhor esteja falando através dessa palavra, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que nós venhamos, Senhor, aprender com essa palavra. Que nós venhamos, Senhor, aprender a confiar em Ti, Senhor. Porque muitas vezes nós confiamos nas leis. Nós já achamos que o homem vai mudar o mundo, que o homem vai mudar a situação do mundo, mas, Senhor, nós quando lemos as Escrituras, nós vemos que só o Senhor pode fazer isso, que o homem não pode. Quanto mais o homem coloca a mão, Senhor, mais nós ficamos em perigo, meu Deus. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, meu Deus, nessa manhã. Abre, Senhor, o nosso entendimento e nós já Te agradecemos, meu Deus, porque Tu és um Deus grande e poderoso, rico em misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Oh, glória. Minhas irmãs, eu lendo eu li, quando eu vi essa palavra, eu ontem lendo a Bíblia, me chamou a atenção. Aí, quando eu comecei a ler, eu me lembrei dessa pregação de muito tempo atrás, que o pastor tinha feito, né? E aí me veio aquela curiosidade de ler, e eu fui ler, e eu fui estudar essa palavra. Sandra Macedo, Deus te abençoe, Sandra. E aí eu fiquei assim, tão assustada com a história. Eu vou resumir essa história, mas eu vou ler alguns versículos que está aqui nessa história, aonde nos traz para a realidade de hoje, nos traz para a violência de hoje e nos mostra que é Deus quem cuida de nós. Pode criar leis, o homem faça o que ele fizer, mas a nossa segurança, ela vem do Senhor Jesus. Ela vem do Senhor Jesus. Eu vendo na televisão ontem, no pleno jornal, um homem, um vizinho, que ele olhava a vizinha e ele pastorava ela. E colocou uma máscara e foi lá. E na hora que a mulher estava chegando do trabalho, ele pega ela no portão e leva ela para um lugar escuro assim. Ele violenta aquela mulher, ele com a máscara na cabeça. Uma pessoa conhecida, uma violência terrível que nós estamos vendo hoje no mundo contra a mulher. O lado mais frágil. E aqui a palavra vai dizer que esse levita, ele era um levita. Um homem, um levita da casa do Senhor, do povo de Israel. Ele era um levita, e veja o que aconteceu. Esse homem, ele já estava em pecado, porque assim, a palavra de Deus, nós vamos ver que aqui ele tinha uma esposa. Se essa mulher era uma concubina, ela era uma segunda esposa. Eu acho que era uma segunda esposa, talvez uma segunda ou terceira, eu não sei. Mas ela não era a esposa legítima. Se ela era a concubina, ela era uma segunda esposa. Porque nós vamos ver, né, Salomão, ele tinha aquelas concubinas. Davi, ele tinha aquelas concubinas, né? Então eram outras mulheres fora do casamento. E aqui vai dizer que ele tinha essa concubina. Mas essa mulher, Lili Souza, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aqui essa palavra vai dizer que essa mulher, ela se aborreceu desse relacionamento. Não entra muito em detalhes, não dá o nome do levita, não dá o nome da mulher. Paz, minha irmã, paz para você também, que o Senhor esteja com você. Aqui vai falar que não cita nomes de ninguém. Eu acredito que isso era uma prática muito comum. Porque quando acontece um fato isolado, geralmente na nossa cidade, no nosso país, aí sai o nome da pessoa. Mas quando já é uma coisa que é costumeira, não vai citar o nome de tantas pessoas, porque nem vai caber na lista, né? E então aqui não cita nome, só diz que é um levita do Senhor. E esse homem, essa concubina dele deixou ele. E ele pega um funcionário e volta, vai atrás dela. Não sei quantos quilômetros ele vai buscar ela na casa do pai dela. Bom dia, irmã Carmen Lúcia, bom dia. E ele vai atrás dela. Só que quando ele chega na casa do pai dela, na casa do sogro, né? Aqui se você lê, e eu peço que você leia essa história, não tem como eu ler, Nininha Lima Souza, né?
Não tem como eu ler fazer essa leitura desses 3 capítulos finais do livro de Juízes, porque é muito extenso. Você vai entender que história que deixa você assim, meu Deus, que situação. E quando ele chega na casa desse sogro, o sogro tenta por tudo. Eu acho que aqui irmã Carmen Lúcia lembra dessa pregação, irmã Helena lembra dessa pregação. Faz um bom tempo que o pastor pregou. E quando ele pregou, eu saí de lá um dia meio perturbada com essa pregação. Eu digo, meu Deus, eu nunca tinha observado essa pregação na Bíblia. E quando foi depois, eu fui fazer essa leitura e eu fui ler até, porque ele não leu toda, né? Nem tinha como em 45 minutos ele fazer essa leitura de 3 capítulos tão longos. E quando eu fui ler, eu fui ver. E quando esse homem, esse levita, está na casa do sogro, esse sogro tenta segurar ele lá por quase 5 dias. E todo dia o homem se levanta para ir embora, levar a filha do homem, a moça embora, e ele quer ir embora e o sogro segurando ele. A gente pensa até que o sogro quer fazer alguma coisa, porque a mulher não quer ir, né? A mulher não tem vontade própria. Nessa época ela não tem, ela fugiu desse homem, nós não sabemos a razão, não diz aqui, só diz que ela se aborreceu dele, eu não sei o que aconteceu, se ela arrumou outra pessoa, eu não sei, só diz que ela deixou ele, ela abusou dele e veio embora para a casa do pai, mas ele pega um funcionário e vem atrás dela. E aí ele leva ela, depois de muitos dias, o pai dela, todo dia, aqui a comida, recebendo bem, botando para dormir, alegre o seu coração aqui, faz tudo com essa moça em casa e com esse genro, para que ele não vá embora. Mas chega uma hora que ele diz, não, agora eu tenho que partir, e vai embora. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando eles vão embora, eles saem em cima de jumentos e vai. E quando chega em uma cidade, o servo dele quer entrar em uma cidade, né? Eu acho que aqui no versículo 11 diz assim, estando, pois, já perto de Jebus, tendo-se adiantado, inclinando-se do dia, desde o seu moço a seu senhor, caminheis agora, deixa eu ver se é aqui, vamos para o versículo 12. Porém, o seu senhor lhe disse, não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passamos até Gibeá. Aqui é o seguinte, aqui o servo diz, já anoiteceu, vamos se aproximar, vamos para essa cidade mais próxima. Ele diz não, porque ali é uma cidade estranha. Vamos entrar em uma cidade do povo de Deus, aonde nós conhecemos. Nós não temos conhecimento da casa de cada um, mas nós sabemos que é gente de Deus, é o povo de Israel, é o povo santo. E aí eles vão. Só que quando chegam lá, eles vão para uma praça. Ninguém convida aquele povo para se hospedar, que é um costume do povo, né, de Deus, como o pastor estava pregando nesses dias. O povo de Deus tem o prazer de hospedar, tem o prazer de cuidar. Isso foi na nossa célula, né, que o pastor pregou. Nós temos um grupo de oração na terça-feira. E como é bom você receber alguém na sua casa. Pelo menos, eu gosto de receber visitas. Eu gosto. Mas esse povo não chamou esses viajantes. E vinha um homem que não era nem dessa cidade, um senhor idoso. E aí ele diz, não é bom que vocês fiquem nessa praça. Vamos para a minha casa. E ele recebe aqueles 2 homens com aquela concubina. E quando eles entram dentro de casa, que estão comendo e se alegrando, sabe o que é que acontece? Quem lembra de Sodoma e Gomorra, quando Ló recebe os 2 anjos? A cena se repete aqui. Só que dessa vez, lá era com um povo que não conhecia a Deus. Mas aqui são um povo que são chamados de filhos de Belial, mas ali era a terra do povo de Deus. E eles vão bater naquela porta. Abra a porta, Senhor dono da casa, que nós queremos pegar o visitante que está dentro da sua casa e queremos abusar dele. Do mesmo jeito que Ló fez. Eu tenho 2 filhas virgens e eu posso dar elas para vocês. Eu posso dar uma filha virgem que eu tenho e a concubina desse homem. Olha só. E aí acontece que aquela moça, aquela concubina é jogada para fora de casa. Aqui a palavra não fala
da moça, da filha do rapaz, do que hospedou. Não fala da virgem, mas fala da concubina. Fala que ela foi jogada para fora, para um monte de homens abusar dela. Abusaram dela a noite todinha. Esse marido que estava lá ficou dentro de casa, dormiu, comeu, descansou. Enquanto isso, a mulher estava sofrendo lá de fora, sendo abusada por uma multidão de homens. Isso quando eu li, me entristeceu o coração, porque assim, quando você ama uma pessoa, você é capaz de morrer com aquela pessoa. Como você sabe que uma pessoa vai dar a vida por você? Quem deu a vida por nós foi Jesus. E aquele homem foi dormir. Quando amanhece o dia, que ele abre a porta, aquela moça, ela vem e cai na porta do homem que hospedou eles. E quando ela cai com as mãos assim, que ela está sem roupa, ela foi abusada a noite inteira. E quando ele vê que o dia clareou, aí é que ele abre a porta. Isso é porque é uma leitura muito extensa, meus irmãos. Eu não tem como eu ler para vocês. E sabe o que é que acontece? Ele chama ela pelo nome. Mas a Bíblia não relata o nome dela. E ela não fala. Ela não se levanta. Ela está ali como morta. Ela foi abusada a noite inteira. Talvez 20, 30, 50, 100 homens. Eu não sei. A Bíblia relata que eram muitos homens ao redor da casa daquele homem. E ele pega aquela mulher que não fala mais, desmaiada, e bota ela sobre o lombo do jumento e leva ela para casa. Para a casa dele, que vai andar ainda muitos quilômetros. Chegando em casa, a palavra vai dizer, aqui no versículo 22 do capítulo 19, enquanto eles se alegravam dentro de casa, né? Aqui foi a parte onde os homens chegaram. Aqui o versículo 23. Os homens da casa saíram a ter com eles e disseram, não, irmão meus, aqui o dono da casa falando com os homens, né? Não façais mal, já que este homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha é virgem e a concubina dele. Trarei para fora e humilhai-as e fazei o que vocês quiserem, né? Aí aqui nós vamos para o versículo seguinte, aonde diz aqui, versículo 25, porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então eles pegaram a concubina do levita e entregou a eles. Foram eles. Deixa aqui. E abusaram dela toda a noite. E pela manhã, subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, vendo a mulher cair à porta da casa do homem, aonde estava o seu senhor, ali ficou, até que fizesse clarear o dia. Ela chegou, ainda estava madrugada, e caiu lá na porta, mas ele não abriu a porta para socorrer ela. Só abriu quando o dia clareou. Aí, levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa, saindo-se a seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jaz à porta da casa, com as mãos sobre o lemiar. E lhes disse, isso o homem, né? Levanta-te, vamos. Levanta, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem pôs sobre o jumento e dispôs-se e foi para a sua casa. Ele colocou ela no jumento e foi embora. Aí, chegando em casa, olha que cena triste. Chegando em casa, tomou de um cutelo e pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todas as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, essa leitura eu digo, meu Deus, meu Senhor, isso é uma leitura, isso é para que nós leamos mesmo. E o Senhor, assim, não, o Senhor falava ao meu coração. É o mundo em que vocês vivem.
desde o início, desde que o pecado entrou no mundo. Nós muitas vezes achamos que a nossa segurança vem do governo, como eu sempre falo. Por isso que nós temos que nos apegar ao Senhor. E eu quero dizer aqui a vocês nessa manhã, com essa leitura tão para mim ela foi tão terrível, assim, entrou no meu coração que eu fiquei assim chocada, impactada com esses 3 últimos capítulos do livro de Juízes. E não acaba aqui. Vai dizer que ele tirou o pedaço das mãos de cada onde tinha uma junta e mandou para as 12 tribos de Israel, como uma revolta por conta daquela cidade. Porque ali também ele estava em uma das tribos de Israel. Ele estava no meio do povo de Deus. E ele se sentiu afrontado. Ele se sentiu humilhado. Mas violência causou violência. Aquele homem, eu achei, por ele ser um levita, me perdoe a minha ignorância, mas por ele ser um levita, por ele ter o temor do Senhor, me perdoe os pastores que às vezes irão ver um vídeo desse, pode até dizer, meu Deus, a irmã Solange ela é ignorante, ela não entendeu. Mas o que eu entendi, meus irmãos, é que esse homem foi de uma maldade, mesmo ele sendo um levita, quem quiser me julgar, me julgue, mas esse homem foi de uma maldade. E como é que ele vê uma mulher sendo violentada do lado de fora, a sua esposa, e ele não fez nada. Ele não fez nada para defender. E ele continuou lá dentro, dormindo. E quando chega na madrugada, ele ainda não abre a porta para botar ela para dentro. Nem que seja para puxar ela pelo braço para botar para dentro. Ele esperou clarear o dia. Quando clareou, que ele olhou que não viu ninguém, ele foi lá e falou. Quando ela não respondeu, ele botou ela em cima do jumento e levou. Quando chegou em casa, e simplesmente terminou de matar, ou ela já estava morta. Até mesmo da viagem, né, em cima de um burro. Ela passou a noite inteira sendo abusada e violentada. Ainda foi violentada o dia inteiro em cima de um lombo de um burro. E quando chega em casa, ela é despedaçada por um levita da casa do Senhor. E a palavra vai dizer que quando ele manda um pedaço de cada uma, com certeza ele mandou dizer o que aconteceu. E causa uma grande revolução. E a palavra vai dizer que uma tribo dessa aqui, ela é praticamente extinta. A tribo de Benjamim. Por conta desse ato. Sabe por quê? Porque quando o povo dele, quando ele chega lá, quando uma das tribos recebe o pedaço dessa mulher, que vem ao encontro dele, que volta lá na tribo de Benjamim e procura os homens que fizeram isso com essa mulher, eles encobriram o pecado. Ei, eu quero dizer a você que o pecado, a palavra vai falar que Davi diz, quando eu encobri o meu pecado, apodreceram os meus ossos. Quando eu acobertei os meus pecados. Quando nós escondemos o nosso pecado, quando nós apoiamos o que é ruim, vem mais coisa ruim. Se esses homens tivessem, quando esses outros homens vieram para vingar, para resolver essa situação, esses homens tivessem dito, os homens que são habituados a fazer isso aqui, são esses aqui. São 50, são 100, são 80, são 30, são 20, eu não sei. São esses aqui. Teria resolvido essa situação. Mas eles não quiseram fazer isso. Eu não sei se tinha algum famoso, né? Se tinha algum líder no meio. Porque geralmente quando tem gente famosa, quando tem gente de dinheiro, bota-se a mão por cima, né? Então eu não sei se aqui nessa tribo de Benjamim tinha alguém famoso nesse meio que violentou essa mulher. Eu sei que eles quiseram acobertar. E aí morreram, vai dizer aqui no versículo 21, que quando eles vieram também para fazer, vai falar aqui nesse versículo todinho, mas aqui no 21 vai dizer assim, então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e
derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel, tribo contra tribo, irmão contra irmão. Uns da tribo, cada tribo vinha contra a tribo de Benjamim. E aqui vai dizer que no final, assim, essa tribo, devido a ela ter homens bem qualificados de guerra, morreu muita gente. Por causa de pouca gente que estava em pecado, fazendo o que era ruim, morreu criança, velho, mulheres, pessoas inocentes que estavam dentro de suas casas, porque outros acobertaram o pecado. Pessoas inocentes foram mortas. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar. Nós não podemos passar a mão no pecado. E aqui vai dizer que por conta disso, essa tribo, quase ela foi extinta. Quase. Se você ler, você vai ver esses 2 últimos capítulos. Só escaparam 600 soldados de uma tribo de milhares, porque eles fugiram. Eles fugiram. Isso, o povo de Deus contra o povo de Deus. Para você ver que aonde o pecado está, ele gera morte. E eles vão continuar, porque depois eles não querem que essa tribo se acabe. Sabe o que é que eles vão fazer? Eles saem raptando as mulheres, as virgens. Não tinha 600 soldados? Depois aqui na frente você vai ver que eles saem, aqui no versículo 20 e 21, eles sequestram 400 mulheres, 400 moças virgens, para fazer par com esses 400 soldados. Depois eles vão lá e simula novamente um sequestro de mais de 200. Pecado em cima de pecado. E a tribo de Benjamim se reedificou, mas em cima de pecado. Lá na frente nós vamos ver que onde inicia o tempo dos reis, Saul, ele vem da tribo de Benjamim. Ele vem da tribo de Benjamim. Saul. Saul foi mais ou menos, né? Porque a gente sabe que ele se corrompeu também. Mas quem escolheu, Deus que escolheu ele, né? Mas também Deus escolheu e Deus reprovou. Também Saulo também saiu da tribo de Benjamim. Mas o que eu quero dizer a você, que o pecado, ele mata. Que o pecado, ele destrói. E hoje, muitas mulheres estão padecendo. Muitas mulheres. Nós vemos leis sendo criadas. Às vezes, eu não gosto nem de assistir o jornal. Eu me sento na hora do almoço, tem o jornal do meio-dia. Ontem, na hora do almoço, eu digo misericórdia. Quando eu vi aquele caso aqui no nosso estado do Ceará, eu digo, Senhor, quantas mulheres, Senhor, nós somos a parte mais frágil, Deus. Mas aí quando você vai para a palavra, você vê uma situação dessa dentro da palavra, dentro do povo de Deus, aí você diz, as leis estão sendo criadas, os homens, quando eles tentam defender, parece que o negócio fica pior. Então, sabe o que é que nós temos que fazer? Nos humilhar nos pés do Senhor. Nós, como mulheres, como varoas, muitas de nós, hoje, estão deixando muito a desejar. Nós sabemos. Nós temos que buscar o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nós vivemos em um mundo desigual e não é de agora, não. O povo, a violência aumentou agora por conta disso e daquilo. Não. Está aqui na palavra. É desde o começo do mundo que a mulher, ela é assim. Ela é assim. Quando Jesus veio para tirar essa diferença. Se você observar as mulheres que acompanharam Jesus, as mulheres que cuidaram de Jesus,
E Jesus veio para fazer essa diferença. Hoje, até nos empregos, você vê que os homens ganham mais que as mulheres. Você vê, eu vendo a reportagem, a mulher foi pedir ajuda aos policiais e ela terminou foi apanhando. Porque, minhas irmãs, nós temos que também ter um comportamento santo. Eu acho que nós temos que rever a nossa história. Sei que nós somos filhos do pecado. Nós somos. Mas Jesus morreu naquela cruz pelo sexo masculino e pelo sexo feminino. Jesus morreu por nós. Ele ama a irmã Solange do sexo feminino, como ele ama também aquele irmão do sexo masculino. Ele não ama mais o pastor do que a irmã Solange, não. Ele nos ama igualmente. E ele quer que exista um respeito. Aqui vai dizer que entre o povo de Deus, nem entre o povo de Deus existia respeito pelas mulheres. Mas Jesus veio para fazer essa diferença em minha vida e em sua vida. Sabe quando faz a diferença? Quando você deixa Jesus entrar em sua vida. Quando Jesus, ele é a lâmpada, a palavra dele é lâmpada para os seus pés. Quando você é guiado pela palavra, você não entra em todo relacionamento. Você não se envolve com qualquer pessoa. Você coloca diante de Deus a sua vida. Você coloca seus filhos diante de Deus. Muitas vezes sai de um relacionamento complicado e às vezes entra em outro relacionamento mais complicado ainda, aonde põe em risco a sua vida e a vida dos seus filhos. E nós temos que aprender a depender de Deus. Nós temos que aprender a depender de Deus. Não é porque estão criando leis. Ah, não, eu sou amparada pela lei. Vocês estão vendo, quanto mais mexem na lei para amparar a mulher, mais vidas são ceifadas. Agora eu quero dizer a você, coloca o Senhor na tua vida. Clama a Deus. Evita se contaminar com as coisas do mundo. Para que Deus haja nesse mundo que nós estamos vivendo. Jesus veio para nos libertar. Para que você conhecesse a Ele como Salvador. Quando nós conhecemos a Jesus e quando nós queremos Ele como Salvador de nossa vida, nós passamos a ter uma vida diferente. A irmã Solange gostava. Quem conheceu a irmã Solange no passado? Muitos conheceram aí. Luciene, que está aqui, ela pode dizer, eu conheci. Conheceu a irmã Solange. Irmã Lindete também conheceu a irmã Solange no passado. Conheceu. Porque eu nunca neguei de onde o Senhor me tirou. Mas hoje, quando eu chego em um lugar que eu não sinto a presença de Deus. Bom dia, irmão Alemão, irmão Cícero Verônico, que está entrando conosco. Que eu não sinto a presença de Deus. Eu não consigo. Lili também, pronto, tá aqui a irmã Lili. Ela também, muitas das vezes, na sexta-feira, a irmã Lili dizia, vai ter reunião lá em casa hoje, célula lá em casa hoje. E às vezes eu nem queria ir, porque na sexta-feira nós já começava. Para mim era o descanso, era o lazer, relaxar o corpo com cerveja, com isso e com aquilo. Tá vendo? Aonde só levava para a morte. E estava lá, a célula na casa da irmã Lili. Uma bênção de Deus. Às vezes eu tento lembrar o nome das pessoas que estavam lá.
Às vezes eu vejo só uma mocinha, filha de um pastor, era presbítero, não sei, um senhor que morava na rua D. Às vezes ela para o carro na frente da casa da minha mãe. Me lembro também do promotor Germano, que acho que às vezes estava na casa da irmã Lili. E às vezes eu ia, às vezes até com um pouquinho de vergonha, porque quando dava a hora, eu já tinha tomado uma cerveja, mas mesmo assim eu ia. Mas o Senhor me libertou. E hoje eu não sinto mais paz. Eu não critico quando eu estou perto dessas pessoas. Eu oro por elas. E eu digo assim, o Senhor me libertou. Ele pode libertar você também. Eu vi as brigas que eu tinha em casa. Eu e meu esposo. No calor do momento, quando nós ia para as festas, que chegava. Ah, pronto, era Cicinha. Isso mesmo, minha irmã. Era o irmão Hilário, era sim, irmã Lili. Muito bem, era sim. Nunca esqueço da fisionomia deles. Lá na casa da irmã Lili. E quando eu ia, era uma situação tão complicada que eu vivia. A alegria de quando nós chegávamos nas festas e a briga quando nós chegávamos em casa. E muitos que você vê hoje, resultados de mulheres que as vidas são ceifadas. Porque a parte mais frágil é a mulher. É a mulher. Que nessa manhã você clame pelo Espírito Santo de Deus para que Ele liberte você. Porque o Senhor me alcançou. Foi Ele que me libertou. Não fui eu. Eu não tinha força para estar aqui. Mas Ele me libertou. Eu não conto as vezes que eu dizia, meu Deus, eu não tenho força. Eu queria deixar, mas eu não conseguia. E era todo dia um pouquinho. Todo dia o Senhor ia me libertando. Todo dia. E para a honra e glória do Senhor, hoje a irmã Solange está aqui. Incentivando a muitas irmãs que também já beberam, já fumaram, já gostaram de festa do mundo. Muitas, mas hoje eu não gosto mais, eu não me sinto bem, não gosto. Eu não critico as pessoas, não entenda isso, não critico, eu oro por elas. Porque da minha família muitos ainda praticam isso, mas eu só vejo as confusão depois. E eu digo, Senhor, liberta eles como o Senhor me libertou, meu Pai. Não permita, Senhor, que muitas mulheres se tornem escravas, como aqui a palavra vai dizer. Que muitas foram levadas escravas. E às vezes muitas se envolvem num relacionamento, trazendo para o mundo de hoje. Muitas vai para uma festa, tá lá no meio da bebedeira, conhece alguém, não sabe de onde veio aquela pessoa, quando menos espera está envolvida em um relacionamento e as consequências é triste. E envolve filhos, famílias. Muito pecado sendo trazido para dentro da igreja. E tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Que nessa manhã, a palavra do Senhor, ela entre no seu coração. E ela liberte você. Ela liberte você como ela me libertou. Como ela me libertou. Como hoje eu estou aqui. Por aqui, mãe, se eu não cair, viu? Para que ela entre em você, né? Para que ela liberte você. Para que você, assim, seja liberto do pecado, das correntes que prendem você. Não é fácil. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Porque para mim não foi. Para mim não foi fácil sair da vida que eu levava. Mas o Senhor me tirou dia após dia. Quando eu menos esperei, o Senhor mudou minhas vestes. Mudou. O Senhor mudou meu comportamento. Mudou. O Senhor me livrou de vícios. Me livrou. E para a honra e a glória do Senhor, eu estou aqui. Glorificando o nome dele. E livre. Eu sou livre. 1 João
Versículo 12. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, não é isso? Parece, verdadeiramente sereis livre. Então eu sou livre, glória a Deus. E é isso que eu desejo para você nessa manhã. Seja livre em Cristo Jesus. Eu precisei de ajuda. Eu reconheço que eu precisei de ajuda. Algumas irmãs estão aí que serviram de moleta para mim, eu já disse. Irmã Lili, que está aqui. Irmã Lindete, que está aqui. Elas sabem, às vezes, que elas me levaram para as reuniões de oração pela misericórdia de Deus. Nos seus carros, sem caber, mas elas me levavam. Uma botava meu menino no colo, outra botava outro menino no colo, que era 2 pequenos. E para honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje repetindo a cena. Eu levo o menino de um no colo, eu levo o outro no colo, eu empurro no carro sem caber. E eu estou fazendo aquele serviço de formiguinha também. Como as irmãs fizeram comigo. Né? Estou fazendo. Porque o Senhor não me chamou só para estar ali sentadinha numa cadeira, não. E de fazer discípulo por todo mundo, né? Glória a Deus. Deus é bom, minhas irmãs. Que essa palavra ela tenha entrado no seu coração. Que hoje o Espírito Santo de Deus, ele venha falar com você. Essa palavra, ela foi, esse capítulo, esses 3 capítulos do livro de Juízes, ele é tão pesado, irmão alemão. Se você puder, leia. Irmão alemão, os irmãos que estão conosco aqui. Foi o final já da época dos juízes, né? Onde o povo queria um rei. Porque acho que o povo já não aguentava mais. E aí foi onde veio Saul. Mas é muito triste. O povo de Deus lutando contra o povo de Deus. O povo se matando. O povo tramando pecado. A luta estava dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Deus. E hoje não está diferente. Hoje nós estamos vivendo quase da mesma forma. Igrejas que não tem base bíblica aí sendo erguida, pregando o que não está na palavra de Deus, dizendo que tem que ser assim. Ô, Ana Lúcia Alves, Aninha, minha sobrinha, glória a Deus, minha filha, que Deus te abençoe. Ô, irmã Lili, Deus é maravilhoso. Sim, minha irmã, é verdade. Deus está assim, ele nos deixa com o coração quebrantado, sim. Nós temos que estar com o coração para servir diante de Deus. E eu quero dizer que como o Senhor me libertou, Ele também pode libertar você. E como existia pecado no meio das tribos do Senhor, nas 12 tribos, onde algumas quase foram extintas, nós também estamos hoje vendo guerra entre as igrejas. E gente, quando o povo foi liberto, se misturou com o povo do mundo e se tornou quase pior do que os filhos de Belial. Hoje nós vemos servos de Deus com costume do mundo, piores do que aqueles que não conhecem a palavra. Não está muito diferente não, né, meus irmãos? Mas vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus para Ele guardar a nossa casa, para Ele proteger a nossa vida. Nós como mulheres, para o Senhor nos dar sabedoria, para nós aprendermos a nos desviar do mal e clamar ao Senhor para Ele nos encher, e para nós fazer o ide do Senhor, levar a palavra às outras pessoas. Peça a Deus coragem, aonde você estiver. Vamos cantar um hino para nós encerrarmos nessa manhã. Queremos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, por o Senhor ter me libertado, por o Senhor ter libertado você, por o Senhor ter colocado você aí hoje para ouvir essa palavra. Meu Deus, obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Esse louvor é por tudo que tens feito. No livrinho de oração é o 162. Vamos cantar ele para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ele é assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oh glória, eu agradeço o Senhor por esse momento. Meus irmãos, por ser uma irmã tão simples, mas por estar aqui convicta da presença de Deus na minha vida, pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus, eu sou grata por Deus permitir que eu esteja com vocês aqui nessa manhã, levando a palavra dele, libertando através da internet, pela palavra do Senhor. Não é a irmã não, viu? É a palavra de Deus que liberta. Ela cura, salva e liberta e leva para o céu. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor Deus, Pai Santo e amado. Glorificado seja o teu nome, Senhor, em todo o tempo, meu Deus. Porque tu és um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, Jesus. Oh, meu Pai, nessa manhã, meu Deus, nós engrandecemos o teu nome, porque não há outro Deus igual ao Senhor, que liberta, Senhor, que olhou para nós, aonde nós estávamos no pecado, e o Senhor nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Obrigada, meu Deus, nessa manhã. Eu glorifico o Senhor pela vida de cada um, meu Pai, que está aí do outro lado conosco. Abençoa, Senhor, cada um deles, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Até amanhã, minhas irmãs, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, nesse mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. E medita na palavra do Senhor. Pede a Ele libertação. Amém? Cheiro da irmã Solange. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Glória a Deus.